Olá, pessoal, tudo bem? Então, bom dia para vocês. Fiquei aguardando, mas como não teve nenhum participante, eu achei melhor gravar a aula, né, para que de alguma forma ela consiga auxiliar, chegar em algum aluno que precise, tá bom? Bom, eu vou compartilhar com vocês uma apresentação que tem algumas orientações para que a gente consiga conversar rapidinho. Então, vamos lá. Então, a proposta da aula de hoje é a gente falar um pouco sobre a semana de estudos intensivos. Essa semana de estudos intensivos é o fechamento do nosso primeiro bimestre. Então, como é o fechamento, eu vou pedir para que vocês se atentem aí em algumas orientações em relação aos estudos que foram desenvolvidos ao longo desse bimestre, que é a realização dos roteiros de estudos, né? No nosso caso de filosofia, todos os roteiros foram elaborados através do Google Formulário, e eles se encontram na nossa pasta do Drive, que tem todas as disciplinas, inclusive a de filosofia. Além dos roteiros, é sugerido que vocês acompanhem também as aulas do Centro de Mídias. E aí eu peço que vocês façam algumas anotações, alguns registros. Por quê? Porque é uma forma da gente estar estudando, estar acompanhando, se apropriando dos termos, dos conceitos, das reflexões. E que, tanto para os roteiros, quanto a proposta dessa semana, que é a gente fazer uma atividade diferenciada dos roteiros, onde vocês podem desenvolver aí uma expressão através de um vídeo, através de um mapa conceitual, ou através de uma sequência de slides, que eu chamo de portfólio, vocês precisam ter conteúdo. Então, por isso a importância dos registros, né, no caderno de vocês, no acompanhamento das aulas. Um outro elemento importante para o estudo desse bimestre, e com certeza para os próximos bimestres, é o caderno do aluno, né, a apostila de vocês, e o livro didático como uma ferramenta de pesquisa. Bom, o objetivo do nosso último roteiro, que foi o roteiro de autoavaliação, é que a gente consiga dominar diferentes linguagens e compreender diferentes fenômenos do conhecimento. Então, eu vou, no próximo slide, né, eu vou mostrar para vocês aí a sequência de temas que foram trabalhados ao longo desse bimestre. Então, é importante que vocês compreendam essa questão da linguagem, porque nós trabalhamos dentro da filosofia nesse bimestre diferentes formas de conhecimento, e cada conhecimento ele tem uma linguagem específica, né? Então é nesse sentido de entender que a filosofia é uma área de estudo, é uma área de conhecimento que abarca outros conhecimentos, né? Outras formas de expressar o nosso conhecimento, de observar a realidade que vivemos. E aí as habilidades, né, que aí eu coloquei duas habilidades de modo bem geral que foram trabalhadas no bimestre, que é a gente conseguir criticar a concepção de conhecimento científico como verdade absoluta. Então, será que só a ciência é detentora da verdade, do conhecimento? Então, a gente percebeu que não, né? A gente trabalhou com a questão da mitologia, das narrativas, a própria questão da arte, reconhecer diferentes tipos de raciocínio sobre os diferentes fenômenos do conhecimento. Então, quando nós falamos, por exemplo, da alteridade, né, a questão do etnocentrismo, né, que tem a ver com a discussão dos preconceitos, dos conflitos de convivência. Então, esses fenômenos do conhecimento, eles também estão ligados à nossa relação social, à nossa relação de intervenção com as outras pessoas. Tá?
Bom, aqui são os nossos roteiros, né, de estudos que nós desenvolvemos ao longo desse bimestre. Então, eu coloquei até o 6, porque o 7 é a autoavaliação, né? É uma revisão, uma retomada. Então, o primeiro roteiro nós falamos sobre a filosofia e as outras formas de conhecimento, falamos um pouco sobre a questão da cultura, da natureza e do mito, né? Que a cultura, ela traz para nós esse campo do conhecimento, né? As possibilidades de entender como nós nos relacionamos com os nossos valores, com as tradições, com as expressões do que é o conhecimento. A natureza é a nossa condição no mundo e que, no caso do ser humano, a natureza humana é a sua condição de pensar. Então, o pensamento é natural do ser humano. E é essa natureza humana do pensar que o diferencia dos outros animais, dos outros seres da natureza. Aí a questão da narrativa, né, que nós trabalhamos, pedi para que vocês pesquisassem aí um pouquinho sobre uma narrativa ligada à proposta do caderno do aluno de vocês podiam escolher um dos temas para pesquisar uma narrativa, e quando a gente fala da narrativa de origem, seria a explicação da origem do mundo ou a origem da vida para um determinado grupo ou cultura, né, um grupo social, uma cultura, né, uma forma de explicar para aquele povo, né, para aquela tradição, como que o mundo surgiu, a origem dos valores, né, das regras de convivência, dos significados sobre a própria natureza, né, se a gente olhar para os gregos, por exemplo, que os deuses, apesar de terem as características humanas, né, eles também expressam a força da natureza, né, cada deus está ligado a um elemento da natureza. Então, nesse segundo tema, nós pensamos um pouco sobre a questão da narrativa, né, como uma fonte de conhecimento. O terceiro tema, nós já entramos nessa questão dos fenômenos do conhecimento em relação à convivência, que foi a discussão sobre a alteridade, né, você entender a presença do outro, a importância do outro na sua vida, no seu processo de entendimento do que é ser diferente. Será que o fato de sermos diferentes nos dá o direito de negar a vida do outro ou julgar os valores do outro? Então, eu acho que esse roteiro trouxe algumas questões importantes para a gente pensar sobre essa questão da diferença e da convivência com a diferença, né? E aí, o quarto roteiro, ele vem dialogar de uma forma um pouco mais profunda, a partir do terceiro, né, que é o conceito de etnocentrismo. O conceito de etnocentrismo no contexto da reflexão sobre as relações entre diferentes culturas. Então, o etnocentrismo é quando uma cultura se julga superior às demais. E aí a gente tem o problema da sobreposição dos valores culturais, a sobreposição de valorização mesmo do conhecimento, do entendimento, da percepção de mundo de um grupo em relação a outra. E esse movimento do etnocentrismo, de uma cultura se sentir superior, se colocar como superior a outras culturas, vamos ter problemas históricos ligados ao processo de colonização. Por exemplo, quando a gente olha para a história e vai entender a relação que os portugueses, os europeus tinham com os nativos que já estavam aqui no Brasil, né, no território da América. Eles reconheciam os nativos como bárbaros, como pessoas de culturas inferiores a deles. Eles valorizavam a civilização europeia, os valores, a religião, as tradições, né, o que se expressa ali na organização de uma visão de mundo e de organização da sociedade. Só que isso gerou uma série de problemas históricos, né? O preconceito, o racismo, todas essas discriminações, elas acabam tendo uma origem dentro dessa relação de superioridade de um grupo em relação ao outro. Então, foi aí que a gente parou para pensar sobre essas questões, certo? O tema 5
nós entramos na discussão sobre a estética, né? Então, foi mais uma introdução para falar sobre o conceito da estética. A estética é uma área de estudo na filosofia que se relaciona diretamente com a arte, com a interpretação da arte, o sentido, né, da arte na nossa vida, que nos ajuda a observar como nós absorvemos a nossa relação com o mundo a partir do olhar, a partir do sensível, né? Porque pode ser pela audição, pode ser pela visão, pode ser pelo sensorial. Então, a arte, ela estimula os nossos sentidos. Então, por isso que tem a ver com a questão do sentir, tem a ver com a questão da contemplação, da observação, né? Então, nós falamos aí sobre o conceito do belo, né, para o Platão. Eu percebi que na autoavaliação foi um tema que muitos alunos comentaram, né, falaram bastante sobre o Platão, falaram bastante sobre essa questão do estudo da estética, que chamou a atenção, eu achei muito legal. E o último tema é um desdobramento do quinto tema, né, que é a complicada arte de ver o mundo. Eu coloquei para vocês um exercício de experiência estética, que foi um texto do Rubem Alves, né, que é um teórico aí brasileiro, né, um estudioso da filosofia, mas também um estudioso do campo da educação, da arte, aonde valoriza muito esse exercício de como a gente pode aprender a ver o mundo através da arte. E ver o mundo através da arte é ver o mundo buscando significados, é viver uma experiência cotidiana. Vocês se lembram, eu vi que alguns alunos comentaram, né, a experiência da cebola, né, que ele cita, onde o olhar para a cebola passa a ser um olhar estético, né, um olhar artístico, porque você começa a ver a perfeição da cebola, né? Você começa a olhar para aquele objeto, né? Para aquele alimento que passa a ser um objeto de arte e compreender a beleza, compreender a delicadeza das suas formas. Então, esse aí passa a ser um exemplo do que o movimento estético, do que essa observação da arte pode estimular dentro desse nosso processo de conhecimento. Bom, pessoal, continuando a nossa proposta, a ideia é que, assim, vocês realizem o roteiro 7, que é o último roteiro, e a última atividade, eu deixei ela um pouco mais livre no sentido de que vocês possam criar aí uma própria linguagem, né? Desenvolver um vídeo, vocês podem fazer um portfólio usando PowerPoint, com até 4 slides, ou um mapa conceitual. Esse mapa conceitual aqueles dos balãozinhos, né, os diagramas, onde vocês escolhem um tema central e fazem os balãozinhos explicando, fazendo relações com comentários reflexivos sobre o que vocês gostaram de estudar nesse bimestre, né? Então, seria uma atividade complementar ao roteiro 7. Por isso, a mesma habilidade, a mesma temática aí de fechamento. Então, o que será avaliado nessa última proposta, que pode ser feita em grupo ou individual? Essa atividade pode ser realizada em grupo de até 4 estudantes ou individualmente. A sua estrutura, né, a estrutura da tarefa deve conter o título, que é o tema, você pode escolher um daqueles 6 temas que foram trabalhados ao longo desse bimestre, propor a explicação, o que vocês entenderam, por que escolheram esse tema, e o nome do participante ou dos participantes. Se caso for um grupo, colocar aí a função de cada um, né, identificar o que cada um contribuiu. E as referências, se você usou o caderno do aluno, se você usou o livro didático, se você usou alguma informação da internet. O tema escolhido, ele deve fazer parte dos temas estudados ao longo do bimestre, poderá utilizar o seu caderno do aluno, livro didático, os roteiros. Os roteiros de estudo, pessoal, vocês podem abrir o formulário novamente e rever os vídeos, rever os textos. Para quem respondeu, não precisa responder de novo, mas pode usar como uma consulta,
e as anotações das aulas do Centro de Mídias. Por isso é importante, né, o registro do que vocês estão acompanhando nessas aulas, porque elas podem ser um suporte de referenciais para vocês na hora de desenvolver um trabalho de pesquisa, de desenvolver os comentários reflexivos sobre o que vocês conseguiram aprender. Então, a atividade ela deve ter essa proposta, né? A apresentação do tema, de que forma este tema contribuiu para o desenvolvimento da sua visão de mundo e como você analisa a importância deste tema para a compreensão das relações de convivência com outras pessoas e o mundo à sua volta. Então, a entrega da atividade é até sexta-feira, que a gente está no período aí de fechamento das notas. Essa atividade ela não é um formulário, ela é um complemento do formulário 7. Então, vocês podem me enviar pelo WhatsApp, pode ser pelo WhatsApp ou pelo meu e-mail. E se for um PowerPoint, vocês podem mandar o arquivo por e-mail ou pelo WhatsApp. Se for um vídeo, vocês podem postar o vídeo direto no grupo da sala, que eu acho que é uma forma também de compartilhar com os colegas, estimular, né, essa proposta da gente experimentar novas formas de produzir uma linguagem para aquilo que a gente está aprendendo, para aquilo que a gente está entendendo, né? Então, o vídeo é um recurso bacana. E o mapa conceitual vocês podem fazer no Word e me mandar por e-mail, ou vocês podem fazer no caderno e tirar uma foto e me enviar, tá bom? Aí eu deixei também indicação de 3 vídeos, pensando um pouco sobre o campo da arte, né, de alguns artistas, como o Escher, que é o Metamorfose, é um artista que trabalha com gravuras e conta um pouco da história dele, então tá o link aí do vídeo que fala um pouco sobre a vida dele. Também coloquei um vídeo sobre o Van Gogh, que é um artista muito famoso. É um pequeno vídeo que conta a história do Van Gogh. E, por fim, a Frida Kahlo, que é uma pintora mexicana, também muito interessante, uma referência feminina aí do campo da arte, também da América, né, do nosso continente. E eu deixei uma frase também, né, do Paulinho da Viola, que é um cantor brasileiro. As coisas estão no mundo, só que eu preciso aprender. Então, o conhecimento está dado, mas a experiência do conhecimento é um processo de cada um. Então, depende muito da nossa curiosidade, da nossa dedicação, para que a gente consiga atingir. Bom, pessoal, eu acho que é isso, né? Eu agradeço aí a colaboração de todos que estão se dedicando. Eu sei que não está sendo fácil, mas é as condições que nós temos nesse momento. Então, vai depender muito do esforço de cada um de vocês, tá bom? E é isso. Qualquer dúvida, peço que vocês me procurem.